Bem, senhores, nossa aula de hoje vai tratar sobre a organização e a estruturação da tabela periódica. Essa tabela moderna foi reorganizada por Moseley em função de ter descoberto que as propriedades dos elementos químicos eram funções dos números atômicos. Nossa tabela é organizada em ordem crescente dos números atômicos, organizada em períodos e grupos ou colunas. Cada linha horizontal dessa tabela periódica trabalha um dos períodos da tabela. Cada linha vertical trabalha com você um grupo, coluna ou família. Qual a principal caracterização disso? Os períodos estão associados às camadas eletrônicas. Por isso que a tabela tem 7 períodos, porque necessariamente o átomo tem 7 camadas. E por isso que você tem as colunas, que caracterizam elementos que possuem características e propriedades semelhantes. Também foi organizada em função de 2 grandes blocos. O bloco A, que são as colunas mais altas e extremas da tabela, e o bloco B, essa meiuca central da tabela periódica. O bloco A caracteriza para a gente o que nós chamamos de elementos representativos, cuja distribuição eletrônica acaba em S ou P. O bloco B caracteriza os chamados elementos de transição, cuja distribuição eletrônica acaba nos subníveis D e F. Não esquecendo que nessa quadrícula do 6º período estão representados todos os elementos que aparecem aqui embaixo e que são chamados de série dos lantanídeos ou, alguns concursos gostam muito, elementos de terras raras. Por outro lado, os elementos do 7º período dessa coluna, na verdade, são dispostos aqui embaixo e são chamados de série dos actinídeos. Em primeiro momento, as colunas ou famílias foram designadas por letras e números. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Porém, como nem todos os elementos dessa coluna têm 8 elétrons na última camada, que é o que caracteriza esse número à frente da letra A, foi trocado para grupo 0. Enquanto que na família B, você teria lá os grupos 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 1B e 2B, que, modernamente, descobriu-se que essas 3 colunas tratavam de elementos com características e propriedades semelhantes, tornando então a chamá-los pelo número da primeira coluna, elementos da família 8B. É assim, então, dispomos a principal estruturação e organização dessa tabela. Os elementos dessa tabela periódica foram todos organizados em ordem crescente de números atômicos. Então, não se esqueça, dado uma tabela periódica, o número atômico está organizado sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quanto mais à direita e quanto mais embaixo, maior será o número atômico de um elemento na tabela periódica. Todos os elementos de um mesmo período terão sempre o mesmo número de camadas. E todos os elementos de uma mesma coluna terão sempre características e propriedades semelhantes. Até a próxima e bom concurso!